incidência de fome no mundo é refletida pela prevalência de desnutrição. Desde 2017, essa taxa ela permanece abaixo de 11%. Por outro lado, a gente tem cada vez mais pessoas sendo atingidas pela fome. Em 2018, a proporção era de 1 a cada 9 pessoas passando fome, que significam 821 milhões de indivíduos. Entre 2015 e 2017, aqui no país, a desnutrição atingiu um pouco mais de 5 milhões de pessoas. Isso enfatiza a dificuldade do país em atingir o Fome Zero, que foi estipulado para ser cumprido como meta até 2030. E também marca o Brasil como um possível retorno ao mapa da fome da ONU. O programa Bolsa Família foi uma das políticas públicas para saídas do Brasil do mapa da fome, sendo um programa de transferência condicional de renda. Ele foi responsável por reduzir 15% da pobreza e 25% da pobreza extrema desde 2004. A prevalência de subnutrição foi de 11,9% de 1999 a 2001, para menos de 2,5% de 2008 a 2010. Com a tomada do poder para a presidência da República por Michel Temer em 2016, houve desmonte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por conta da redução de gastos com os programas Bolsa Família, de aquisição de alimentos da agricultura familiar, gestão do Ministério de Desenvolvimento Agrário e exclusão do termo combate à fome do nome do Ministério de Desenvolvimento Social. A emenda constitucional 95 de 2016, que congelou os gastos públicos por 20 anos, contribuiu por todo esse cenário. Em 2019, assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo, ele extinguiu o Conselho. Todo esse contexto acabou aprofundando a situação de pobreza e vulnerabilidade de muitas famílias. Um domicílio pode ser classificado como com insegurança leve, moderada ou grave. Na insegurança leve, a preocupação com o acesso aos alimentos no futuro e a qualidade da alimentação já está comprometida. Já na moderada, há um acesso restrito à quantidade de alimentos. E na insegurança grave, por sua vez, há uma privação severa no acesso aos alimentos, e as pessoas chegam a passar fome. As necessárias medidas de distanciamento e isolamento social adotadas pelos governos estaduais e municipais, seguindo as recomendações da OMS, tendem a comprometer a população mais vulnerável no que concerne à oferta suficiente de alimentos. Isso ocorre, pois, embora seja necessário, o distanciamento social repercute na condição socioeconômica dos mais pobres, tendo sido inúmeras atividades de trabalho interrompidas nesse momento, sem que houvessem medidas suficientes de amparo aos trabalhadores que perderam seus meios de subsistência. Essa dificuldade aumentada no acesso aos alimentos se soma às precárias condições de vida, incluindo a falta de acesso à água, saneamento básico, sistema de saúde, e esses fatores incidem sobre o estado de saúde do indivíduo, sobretudo os mais vulneráveis, podendo limitar a utilização biológica dos nutrientes, colocando eles em risco de desenvolver desnutrição e carência de micronutrientes. Dessa forma, a pandemia intensifica os problemas que já vinham se acumulando no tocante à segurança alimentar e nutricional de todos, especialmente dos mais vulneráveis em termos sociais, econômicos e sanitários, como é o caso da população em situação de rua, sinalizando provável aumento das situações de fome. De fato, a FAO e o PMA estimam que, se não forem tomadas as devidas medidas, neste ano 270 milhões de pessoas podem ser atingidas pela fome crônica, aumento de 82% em relação a 2019. Entre agosto de 2017 e março de 2008, foi realizada uma pesquisa intitulada Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua, e seu documento foi publicado em 2009. Essa pesquisa foi realizada em 71 cidades do país e identificou 31.922 pessoas, guardem esse número, em situação de rua, maiores de 18 anos. Em uma revisão sistemática publicada em 2018, buscou-se investigar tudo o que foi produzido sobre pessoas nessa condição entre 2006 e 2016. As produções analisadas corroboram com a pesquisa nacional que foi feita em 2009. Mas o que aconteceu com essa população com a pandemia do Covid? Num artigo publicado em julho de 2020, intitulado População em Situação de Rua e Covid-19, foi citado um pesquisador de Boston que publicou esse ano um estudo buscando encontrar um panorama do índice de contaminação do vírus em pessoas de situação de rua. Ele encontrou o diagnóstico positivo da Covid numa frequência cumulativa estimada de 46,3 por 1.000 pessoas. Para vocês terem uma noção comparativa, para o mesmo período, Boston encontrou a frequência de 1,8 casos por 1.000 pessoas, sendo esses residentes domiciliados. A realidade das pessoas em situação de rua a nível internacional é alarmante. No Brasil,
nós ainda não temos esse índice de contaminação e mortes em pessoas em situação de rua. E o número fornecido pelo último censo, realizado em 2007 e 2008, foi de 31.922 adultos, um número certamente desatualizado. Até março desse ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estimava que o Brasil teria perto de 222 mil pessoas em situação de rua. Embora o Covid se dissemine democraticamente, as taxas de mortalidade não são democráticas e diferentes populações estão sujeitas a maiores e menores riscos. Estar isolado em casa, ter acesso ao serviço de saúde, a medicamentos e a uma alimentação saudável são elementos diferenciadores da resposta às pessoas ao Covid-19. No início da pandemia, pessoas em situação de rua que não estavam cadastradas no CadÚnico, cerca de 78 mil brasileiros, não conseguiram acessar o auxílio emergencial. Era necessário um celular ou computador para realizar o cadastro. Os serviços, como o Centro Pop e o CRAS, estavam fechados por causa da pandemia. A força do terceiro setor nas ações de articulação, unida ao sentimento de cooperação, diante do agravamento de antigos problemas, gerou uma onda de solidariedade que resultou em incontáveis e inovadoras redes de apoio por todo o país. Dessa forma, diversas entidades filantrópicas, coletivos e ONGs uniram forças para fornecer ajuda aos que mais necessitam, através de doações de cesta básicas, kit de higiene, kit gás, máscara, cobertores, auxílio financeiro e até mesmo medicamentos. Contudo, somente as ações não governamentais não conseguem suprir todas as necessidades diárias das pessoas em situação de rua. É dever do Estado garantir a segurança alimentar e nutricional de todos os brasileiros. A gente pode relembrar o que foi bom, no passado, quando a gente fala de políticas públicas em alimentação e nutrição. E um exemplo disso é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que favoreceu o acesso à alimentação adequada e saudável e pôde garantir esse acesso através de algumas estratégias, como a criação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Os restaurantes populares são unidades de alimentação e nutrição que se caracterizam por produzir e vender refeições prontas, nutricionalmente adequadas, feitas com produtos regionais, muitas vezes da agricultura familiar. Essas refeições elas têm preços subsidiados e acessíveis, são baratas. Elas são servidas em locais apropriados, confortáveis, que garantem a dignidade da pessoa ao se alimentar. E grande parte da população alvo desses restaurantes populares são as pessoas em situação de rua. As cozinhas comunitárias são direcionadas para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Elas atendem exclusivamente famílias cadastradas em programas socioassistenciais e que estejam em vulnerabilidade social. No entanto, aqui na cidade de São Paulo, o mapeamento das cozinhas comunitárias ainda não é muito bem feito e ainda é insuficiente também para atender as demandas da população em situação de rua. Os bancos visam contribuir para o abastecimento e para o combate ao desperdício de alimentos, oriundos da cadeia agroalimentar. E aí os bancos são responsáveis por analisar, classificar e embalar os alimentos. E em muitos municípios, os próprios bancos também fazem a distribuição para os restaurantes populares, para as cozinhas comunitárias e para as outras entidades cadastradas, que aí sim podem fornecer refeições para a população em situação de rua e também para quem precisar.